Olá, meu nome é Maria Paula do Amaral Del Passe e fui orientada pela professora doutora Valquíria Padilha na pesquisa Como as influenciadoras digitais atuam na formação do desejo em mulheres jovens de realizar a lipoled no Brasil. Deixo já meu agradecimento ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Vimos na literatura pesquisada, que as mídias incentivam uma busca excessiva pelo corpo que é considerado o corpo ideal, que é o padrão estético de beleza. E dentro desses meios midiáticos, a gente coloca as redes sociais como a preferência dos jovens, sendo o Instagram uma dessas redes sociais. O Instagram ele é operado para postar fotos e vídeos e usuários podem curtir, comentar e compartilhar essas postagens. Se associado à insatisfação corporal e à baixa autoestima, o Instagram é sim nocivo. Isso porque ele gera uma comparação com os corpos alheios enquanto se utiliza a rede social, E também motiva a internalização do padrão de beleza que é considerado o padrão. As influenciadoras digitais contribuem para essa disseminação da supervalorização de apenas um tipo de beleza e muitas delas costumam postar tanto fotos quanto vídeos das cirurgias plásticas que elas realizaram no seu Instagram, isso em parceria com estabelecimentos onde elas fazem permuta, divulgação, tanto da cirurgia quanto o local que elas realizaram a cirurgia. Dentro das inúmeras cirurgias plásticas, a gente pode citar a lipoled, também chamada de lipo HD ou lipo de alta definição, que é realizada por diversas influenciadoras digitais. O objetivo dessa lipo, diferentemente da lipoaspiração comum, que só retira o excesso de gordura, a lipoled ela quer modelar e deixar os músculos mais aparentes. A sua barriga vai ficar com o chamado tanquinho, e você vai poder atingir um corpo que você só conseguiria com uma rotina de dietas e de exercícios. Na literatura que foi estudada, não foram encontrados artigos que fossem analisar de forma crítica o modus operandi das influenciadoras digitais para convencer essas jovens mulheres a realizarem a lipoled. Diante disso, surgiram as seguintes perguntas que nortearam a nossa pesquisa. As jovens mulheres brasileiras de 18 a 28 anos se sentem influenciadas pelas influenciadoras digitais a desejarem fazer a lipoled? Por que elas desejam? Como essa influência ocorre? Que recursos as influencers usam para convencer algumas jovens a fazer a lipoled? E a partir dessas perguntas elaboramos o principal objetivo dessa pesquisa, que foi compreender se e como ocorre a persuasão de influenciadoras digitais na formação do desejo em jovens brasileiros como consequência de uma cooptação para aderir a um determinado padrão estético corporal, atualmente esse padrão estético sendo magro e definido. Na metodologia, utilizamos duas técnicas diferentes de coletas de dados, tanto o questionário quanto a entrevista. O questionário ele foi feito de modo exploratório, onde a gente pôde obter informações pertinentes para a elaboração de um bom roteiro da entrevista que iria ser realizada posteriormente, e as entrevistas semi-estruturais e individuais, que a gente pôde aprofundar alguns tópicos da pesquisa. Utilizamos a técnica de levantamento bibliográfico durante quase todo o processo. Dessa forma, a gente pôde ter a certeza de que a nossa pesquisa era inovadora, de que já não tinha sido realizada anteriormente, e também agregar a nossa fundamentação teórica. Além disso, ter a possibilidade de identificar lacunas de pesquisas que podem ser vistas como oportunidades. Como dito anteriormente, nós fizemos um questionário, onde esse questionário foi divulgado nas redes sociais e obtivemos 118 respostas válidas de jovens mulheres brasileiras que têm entre 18 e 28 anos de idade. A partir das informações coletadas nos questionários, elaboramos o roteiro da entrevista que seria realizada posteriormente, e 6 respondentes que se dispuseram a realizar a entrevista foram selecionadas. Então, realizamos ao total 6 entrevistas semi-estruturadas individuais, com mulheres que tinham entre 20 e 27 anos. Essas entrevistas foram feitas de forma remota, foram gravadas e todas com o consentimento das entrevistadas, que assinaram o termo livre de consentimento. Em seguida, transcrevemos essa entrevista para que a gente pudesse ter uma melhor análise da ANS. A ANS seria Análise de Núcleo de Significação. Após várias leituras flutuantes das transcrições, como sugerem os autores que elaboraram a ANS, nós pudemos
organizar os pré-indicadores, aglutinar em indicadores e, por fim, construir e analisar os núcleos de significação que seriam utilizados para análise. Podemos ver os núcleos de significação que foram encontrados, foram 3 no total. A autoimagem corporal e o corpo ideal desejado, as influenciadoras digitais no Instagram e suas influências para os usuários, o desejo e sentimento em relação à LipoLed e o papel das influenciadoras na influência do desejo de realizar o procedimento. Essas figuras foram realizadas para que ficasse mais visível, né, como foi o processo de encontrar os pré-indicadores, aglutinar indicadores e chegarmos aos núcleos de significação. Estes foram utilizados também para aprofundar e melhorar, né, a eficiência de análise das entrevistas. Bom, agora vamos começar com os resultados da pesquisa, né, que nós obtivemos a partir da análise tanto dos questionários quanto das entrevistas. E, primeiramente, nós verificamos que as jovens sempre atribuem beleza a corpos que são magros e definidos. Além disso, esses corpos são um objetivo para elas têm a meta de um dia possuir esse corpo. A preferência por esse tipo de corpo, né, magro e definido, como a gente disse, é justificado principalmente por ser um corpo que é aceito socialmente e que é considerado por elas o atual padrão estético de beleza. Além disso, a gente percebe também que os corpos que são considerados corpos gordos, né, que têm mais gordura, são aversivos para essas jovens. Elas sempre atribuem esses corpos como sendo feios ou como falta de saúde, e ainda vemos uma frágil conexão entre magreza e saúde, ou seja, as mulheres que são magras, para elas, automaticamente são mulheres que são saudáveis. Outro resultado que obtivemos foi que o Instagram, por meio das influenciadoras digitais, é o maior meio de disseminação da LipoLed atualmente, e que as jovens que participaram dessa pesquisa tendem a comparar os seus corpos, que elas consideram imperfeitos por não se encaixarem nesse padrão magro definido, com os corpos que são considerados perfeitos, porém são cirurgicamente modificados, que são os corpos das influenciadoras digitais. Essa comparação leva a um processo de desejo desses corpos, como a gente disse, é uma meta para essas meninas, porém essa comparação que leva ao desejo é algo que muitas vezes é consciente, elas sabem que essa comparação vai fazer elas criarem um desejo, e muitas vezes inconsciente, é de forma involuntária. Também vimos como resultado, né, que as respondentes demonstraram sentir um desejo maior de realizar a LipoLed quando elas estão vendo imagens de antes da cirurgia e depois da cirurgia, dos corpos das influenciadoras digitais, quando elas veem o resultado, né? Elas também demonstraram que possuem consciência em relação às falas, né, de divulgação que as influenciadoras têm, né, quando vão falar da LipoLed. Elas dizem que compreendem que os discursos não são compatíveis com a realidade que elas vivem, tanto de dinheiro quanto de romantização do pós-cirúrgico, porém nem sempre essa compreensão as impede de desejar realizar a cirurgia. O pensamento é mais ou menos do eu sei disso, mas mesmo assim faria a LipoLed. Bom, aqui estão as principais conclusões dessa pesquisa. Primeiramente, como já foi dito, as influenciadoras digitais são o maior meio de disseminação da LipoLed, utilizando o Instagram como plataforma de divulgação. E essas influências também possuem um papel relevante na influência de criação do desejo de realizar cirurgias plásticas, incluindo a LipoLed, né? O maior artifício que elas têm para criar esse desejo é o uso de imagens e vídeos de antes e depois desses procedimentos cirúrgicos que elas realizam, porque essas imagens e vídeos geram comparações com os corpos das influencers, e como já foi dito, esses corpos estão dentro do padrão estético atual magro e definido, e as jovens têm o desejo de se manter dentro desse padrão, né? Então estabelecem esses corpos cirurgicamente modificados das influenciadoras como uma meta. Essas foram as principais referências utilizadas nesta pesquisa. Muito obrigada por assistir até aqui.